A paz do Senhor a todos os irmãos, Deus abençoe a todos. Está deixando aqui uma mensagem para os irmãos, onde muitos têm dúvida, né? Aonde lá no livro de Daniel vai dizer assim no seu capítulo de número 6, no verso de número 10, aonde tem aquela passagem de Daniel na cova dos leões. Muitos têm dúvida quando aqui diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E aí muitos ficam com aquela dúvida, por que Daniel orava olhando ali para Jerusalém? Por que Daniel orava sempre 3 vezes ao dia? Por que Daniel entrava em secreto no seu quarto? Muitos fazem essa pergunta, mas por que as portas ali, as janelas abertas, viradas para Jerusalém? Para quem não sabe, o povo de Israel tem passado pelo exílio babilônico, né? Lá no ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor e as tropas dos babilônios têm derrubado o templo de Deus, aquele construído pelo rei Salomão, e o povo ficou 70 anos cativos na Babilônia. Daniel também foi levado cativo. Porém, o templo de Deus, ele era construído exatamente em Jerusalém, onde tudo foi derrubado e destruído. A Bíblia mesmo, ela vai mencionar lá no livro de 2 Crônicas. Eu estou com a Bíblia aqui lendo para vocês podem acompanhar também, né? Em 2 Crônicas, no capítulo 36, no verso de número 18, ele vai dar detalhes do que tem acontecido lá em Jerusalém. E todos os vasos da casa de Deus, grandes, pequenos, e tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Verso 19. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Ou seja, tudo foi destruído, né? Quebraram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, todo o ouro, toda a prata foi saqueada, tudo foi levado para a Babilônia, e aqueles que não morreram nesse ataque foram levados lá para a Babilônia, e Daniel estava no meio. Daniel foi levado para a Babilônia, mas lá Deus tem abençoado a vida dele. Vou deixar para outra mensagem para focar nesses detalhes. Mas nós vemos que durante o reinado de Nabucodonosor, no início lá, né, em Daniel, no capítulo 1, diz que Daniel não se corrompeu com as iguarias do rei, não só na alimentação, como em cultura, adoração a deuses estranhos. Ou seja, Daniel, mesmo em terras estranhas, permaneceu crente. E é isso que é o interessante, que chama a atenção, porque durante o reinado de Dário, né, foi constituído uma lei aonde pessoas não poderiam se prostrar a outros deuses, teria que manter aquele edito do rei Dário. Porém, Daniel não podia fazer petição nenhuma a Deus nenhum, não poderia, foi decretado aquilo ali, selado pelo rei. Porém, Daniel perseverou fazendo aquilo, por isso que a mensagem diz que ele, como de costume, ele sempre fazia. E quando ele estava ali naquele quarto, ou seja, aquele quarto não era o quarto de Daniel. Daniel não era da Babilônia, Daniel era de Israel, ele era de lá de Jerusalém, ou seja, ele foi levado para terras estranhas. Então aquele quarto que ele estava não foi um quarto construído por Daniel, não era a casa verdadeira de Daniel, porque ele estava no exílio, né?
O povo foi exilado, levado como escravo, levado para aquelas terras estranhas. Mas lá naquela casa, o que é interessante é que é dito que tinha uma janela, e essa janela ela ficava ali focada em direção a Jerusalém, e Daniel olhava por aquela janela. Mas por que que Daniel olhava por aquela janela? Porque era de lá de onde ele veio, é a terra da onde Daniel veio. Lá Daniel pôde presenciar coisas horríveis, onde o profeta Jeremias já tinha anunciado para o povo parar de se corromper com o pecado, parar de se corromper com tudo aquilo que desagradava a Deus. Só que foi chegado ao momento, na época do reinado do rei Zedequias, em que o povo estava tão corrompido, que até os sacerdotes estavam em pecados, ou seja, a ira de Deus tomou conta, e aí Deus permitiu todo o templo ser destruído, ser tudo derrubado, paredes queimadas, muros derribados, todo o ouro, toda a prata ter sido levado pelos babilônios. E Daniel com certeza se sentia entristecido por ser um homem de oração, um homem de fé, um homem de grande sabedoria. Não é à toa que ele interpretava os sonhos do rei, era um homem sábio. Era um homem que tinha sua postura, era um homem que tinha sua classe. Daniel não era qualquer um, era um profeta, aleluias, que aquele ali era digno de ser chamado de servo de Deus. Era um homem que sempre orava, sempre buscava. Então, com certeza, Daniel orava por aquelas portas, aquelas janelas de Jerusalém, olhando tudo que teve acontecido naquelas terras. Mas eu tenho certeza, Daniel sabia o Deus que ele servia, e ele sabia: eu ainda vou voltar para minhas terras, eu ainda vou voltar para minha casa. Eu estou num lugar estranho, eu estou num lugar onde tem deuses estranhos, mas Daniel permaneceu firme, constante, abundante. Daniel não se corrompeu ao pecado. Então Daniel era um homem que ele sabia de que Deus iria dar estratégia de vitória para ele. Por isso que ele olhava para Jerusalém, um homem focado, que sabia de onde ele veio, sabia das raízes dele, e nunca deixou de ser um homem adorador a Deus. Então por isso que Daniel olhava para as janelas de Jerusalém, por isso que ele olhava para lá, porque ele sabia o Deus que ele servia não se corrompeu com o pecado, não se corrompeu com nada daquelas terras, mas ele sabia que um dia estaria de volta, aleluias, naquele lugar, e que Deus ia dar estratégia de vitória. Amém, povo de Deus? Leiam todos os textos, de Daniel no capítulo 1, leia Daniel no capítulo 6 para você entender. Por que pular do 1 para o 6? Porque ali a gente sabe que ali no meio, ali lá para Daniel 3, vai estar falando sobre Mesaque, Sadraque e Abednego. Então vamos focar mais em Daniel. Vamos ler o capítulo 1, onde ele não se corrompeu, onde ele teve o seu nome mudado para Beltesazar, onde o chefe dos eunucos mudou o nome dele, onde ele não se colocou nas iguarias do rei, onde ele não se corrompeu. E lá em Daniel no capítulo 6, quando ele é jogado na cova dos leões, a gente vê que Daniel se mantinha orando. E para entender por que Daniel chegou lá, vocês vão voltar lá no livro de 2 Crônicas. E se você quiser dar continuidade aos estudos, saber como que Daniel voltou, como que o povo reergueu o segundo templo, vocês vão lá para o livro de Esdras, porque o livro de Esdras é continuação do livro de Crônicas. Então comece a pegar a Bíblia, a entender qual livro combina com tal. Não lê a Bíblia assim, tipo, vou ler de Gênesis a Apocalipse, porque você pode acabar se perdendo e não entendendo a história. É bom você estudar por épocas. Então, leia o livro de Daniel, leia o último capítulo de 2 Crônicas, você vai entender a mensagem, e depois você pode entrar ali em Esdras, e aí vai ser bênção de Deus. E aí tem outro vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre o profeta Ageu. Leia, que é interessante, que vai complementar seus estudos, a sua pregação, a sua mensagem. Eu tenho certeza aquela dificuldade que você tinha, aquele problema de interpretar os textos bíblicos, vai ficar muito mais fácil. Esse vídeo é só para dar uma esclarecida para você, para dar
um norte para vocês pegarem melhor a mensagem. Então vocês vendo esse vídeo, vejam os vídeos, se inscreve, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para ajudar e seguem os estudos que pode ter certeza. Deus vai abençoar a vida de vocês grandiosamente e aquela dificuldade que vocês tinham vão cair por terra. E eu tenho certeza, vai ter muito pregador pentecostal por aí, pregando a palavra de Deus, não em versículo isolado, mas pregando a palavra de Deus verdadeira, pregando o evangelho de Cristo e pregando a mensagem que salva, cura e liberta. Amém, povo de Deus? Fiquem com Deus e tenham um excelente dia ou uma ótima noite. Não sei em que horário vocês vão estar vendo o vídeo, mas que Deus abençoe a todos.